a cor dada. Contos coloridos. Então eu conto. Você conheceu um pouco mais de mim. Eu falei que eu amo escrever. Mas para falar bem a verdade, na minha infância eu sempre tive problemas com a escrita. A minha alfabetização foi bem complicada. Devido à minha falta de socialização e à minha forte timidez, eu não conseguia ler nem escrever. Para mim, os erros normais do português bagunçavam a minha mente. A minha mãe tentou me ajudar. Ela me fazia ler todas as noites para ela. Eu li em voz alta, ela chegava a dormir e eu continuava lendo para ela. Mas eu lia com uma voz trêmula, mal conseguia ler direito. Lia e lia. Todo mundo me dizia que os meus erros de português iriam melhorar se eu continuasse lendo. Mas eu lia e nada melhorava. Foi então que eu comecei a crescer. Acredite se quiser, os meus erros de português melhoraram quando uma boa amiga me deu um conselho. Eu já estava grandinha, mas ela me explicou algumas regras de gramática que nunca tinham entrado na minha cabeça antes. E eu finalmente aprendi. Ali eu comecei a gostar um pouco mais de escrever, porque eu queria mostrar que eu sabia escrever. Nessa época, eu mudei de escola. Nunca vou me esquecer a recepção nessa escola nova. O primeiro dia de aula, eu me deparei com uma linda professora dos olhos azuis, a professora mais bonita que eu já tive. Nossa, aquela aula de português foi incrível. E nessa época, a professora pediu uma lição de casa. Um conto de transmutação. Transmutação? Eu achei aquele tema tão esquisito que eu me empolguei com o tema. Eu confesso, eu gostei muito. Eu achei a coisa mais aleatória que ela poderia pedir. E era bem específico, tinha que ser uma transmutação de objetos. Só sei que nesse dia eu voltei para casa e depois eu fui para uma lan house. E nesta lan house eu comecei a digitar o meu trabalho, que tinha que ser entregue impresso. Acredite, você pode achar que não é possível. Mas, quando eu comecei a escrever, algo aconteceu comigo. As minhas mãos começaram a pegar fogo no teclado e pegava fogo porque eu comecei a escrever tanto e tão empolgada que eu não sei o que me aconteceu. Só sei que quando eu vi, eu estava imprimindo o texto que eu mais gostei na minha vida até então, vindo por mim. Eu estava tão orgulhosa, mas tão orgulhosa do que eu tinha escrito, que quando chegou no dia de mostrar para a professora, ela perguntou se um dos alunos poderiam falar o seu conto. E eu, superando a timidez, tamanho era o meu orgulho, eu fui em frente à sala e contei um conto. Eu gostei do meu conto de transmutação.
porque nele eu escrevi uma linda e romântica história de amor. Ah, com todo aquele blá blá blá, digno de uma história de princesa. Mas a melhor parte é que a menina indefesa transmutava numa pintura aonde o artista era o namorado que pintava quadros horríveis e pintava coisas feias e tinha uma energia péssima. E ela, transmutada neste objeto, ela descobriu quem realmente era aquele rapaz. O que, quando ela voltou a ser uma pessoa normal, ela conseguiu dar um chutão nele. Chutão em tudo o que não fazia bem a ela. Ao invés de uma princesa convencional, ela foi melhor e conseguiu sobressair sozinha, se livrando de tudo o que era ruim para ela. Observar a energia de todos os meus colegas de sala e da minha professora, encantados com aquela história, me fez perceber que escrever tinha poder, e neste poder eu podia fazer o que eu quisesse. A partir dali, eu comecei a escrever, e eu escrevia várias páginas. E dali, então, eu me tornei contista. E de conto em conto, eu aprendi a escrever crônicas. E depois das crônicas, eu aprendi a escrever poesias. Ai, era incrível o poder de todas as letras. Mas isso é história para um outro acordada.